obrigado pela presença no nosso primeiro evento denominado CONATEA, que é chamado Conferência Anual do Transtorno do Espectro Autista, onde nos próximos 3 dias a gente vai discutir alguns conceitos importantes, não só na área da saúde, mas na área de educação, na área familiar, né, no ambiente escolar, enfim. É um evento bastante amplo, onde a gente vai tentar chegar no final desses 3 dias aqui com uma meta alcançada no sentido de buscarmos uma interação maior nesse tema. A gente tem uma grande honra de chamar para a nossa primeira palestra a professora Mônica Rocha, que é daqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é graduada em fonoaudiologia, especialista em ativação de processos de mudança na formação superior de profissionais da saúde, com uma ampla experiência nessa área. Ela é uma professora muito adorada pelos alunos, inclusive na Faculdade de Medicina, no curso de fonoaudiologia. Ela tem uma ampla atuação, uma ampla experiência na clínica, onde ela, por exemplo, atua como supervisora no Ambulatório de Transtornos da Aquisição de Linguagem, no Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com atuação na Clínica dos Transtornos de Aquisição de Linguagem e Autismo. Então, com grande prazer que eu convido a professora Mônica Rocha para a nossa primeira palestra. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa CONATEA nesses próximos 3 dias. Bom dia a todos. É com enorme prazer e responsabilidade que eu começo a conversar com vocês numa palestra de abertura de um evento importante como esse. Quero agradecer o convite e parabenizar a comissão organizadora por essa iniciativa. Desejo muito que a meta da proposta do evento se concretize, no sentido da gente poder agregar e fazer uma interação, não só dentro dos muros da universidade, com todos aqueles que se interessam pelo tema do autismo, mas também, enfim, com a comunidade extra-UFRJ, que, enfim, diz respeito ao movimento dos pais, ao conjunto de serviços, enfim, que se dedicam ao cuidado das crianças com transtornos do espectro autista. Bom, eu vou começar, o Felipe já disse um pouquinho quem eu sou, e a minha intenção aqui com vocês é poder compartilhar um pouco do que tem sido a experiência dos últimos, eu acho, 20 anos, do ambulatório de transtorno de aquisição de linguagem e autismo, que constitui o campo de estágio dos alunos da graduação de fonoaudiologia. Qual é a nossa direção de trabalho, quais são os desafios que a gente enfrenta, e situar para vocês um pouco quais são as dificuldades que a gente tem e como que a gente tenta resolvê-las, né? Então, de começo eu queria dizer para vocês, assim, da nossa linha de trabalho. Opa, algo aconteceu aqui. Mas estou bem. Dizer para vocês qual é a direção de trabalho do ambulatório, né? Quais são os aportes teóricos, ainda que muito resumidamente, que a gente trata no ambulatório. A gente assume um referencial teórico sociointeracionista, que quer dizer o seguinte: a criança é muito respaldado na oferta teórica do Vygotsky, que a criança, para se desenvolver, ela necessita da mediação do outro, né? Então, esse é um ponto importante, porque a gente
toma como o lugar de interação aquilo que a criança ainda não tem adquirido. O Vygotsky chamou isso de zona de desenvolvimento proximal, que quer dizer o seguinte: eu preciso da presença, para o ponto de vista da criança, eu preciso da presença do outro, porque é através da minha interação com o outro que eu vou adquirir os marcadores do desenvolvimento. Então, esse é um ponto muito caro para nós. A outra concepção que a gente lança a mão é tomar de empréstimo alguns aportes teóricos advindo da filosofia, né? O que a própria filosofia da linguagem nos ajuda a pensar a própria clínica. Nesse tocante, a gente trabalha muito com os filósofos ditos filósofos da diferença, Deleuze, Guattari, Foucault, para poder entender que a linguagem, muito além da sua forma de expressão, se constitui numa atitude, num ethos, numa possibilidade de agir sobre o mundo. Então, esse também é um ponto muito importante para a gente. Nesse tocante do que a gente toma de empréstimo da filosofia, tem uma concepção que é muito cara, que eles nos propõem de tomar a linguagem enquanto acontecimento, né? E quer dizer, a linguagem como acontecimento é um acontecimento que produz agenciamento entre os pares interacionais. Então, o que vocês me dizem e o que eu digo para vocês para além de ser algo que possa somente comunicar, mas é algo que possa fazer deslocamento sobre a nossa posição do mundo e o que a gente compreende sobre o outro. Então, dado esses dois pontos, a interação, ao ponto de vista da mediação nesse processo de aquisição e tomar a linguagem enquanto acontecimento, por exemplo, o que acontece aqui, né? Eu espero que eu não esteja só informando algo, mas que a gente possa fazer desse nosso encontro um acontecimento. Isso quer dizer o quê? Que essa minha conversa com vocês prolifera para além dessa situação de comunicação, né? E como eu também me sinto afetada por vocês, também, enfim, não se encerrará, certamente, essa é a minha expectativa, e parece que a expectativa do próprio evento não se encerrará neste momento, né? Então, tem acontecimentos e processos subjetivantes que vai fazer com que a gente possa fazer um exercício do nosso pensamento, do nosso sentido e da nossa discursividade. Bom, dito isso, tem algo importante que eu acho que seja válido para a gente poder explorar agora, né? No que diz respeito à capacidade de aquisição e de desenvolvimento do processo de linguagem, né? Tem algo que é importante para eu poder prosseguir dentro do que eu imaginei que seria importante dizer para vocês. É necessário agora a gente fazer uma distinção entre fala, linguagem e língua, né? Porque se a gente não faz essa distinção, a gente pode se atrapalhar um pouquinho, né? Então, muito reduzidamente, né? O que é a fala? É isso que eu estou fazendo, né? Eu estou falando. A fala, ela diz respeito à nossa capacidade articulatória de produzir os sons da língua, né? O que é essa capacidade articulatória? P, B, N,
né, são os sons mínimos da língua que, numa certa organização, vão constituir a expressão de uma certa língua. Então, a fala diz respeito à capacidade articulatória para a gente produzir sons de uma língua. Ok? Então, fala não pode ser equivalente à linguagem. Uma outra distinção é o que é a língua. É um sistema abstrato de códigos que compõe a possibilidade, dentro de um contexto social e cultural, né, da própria fala. Então, a língua é uma estrutura de signos arbitrários que, na sua composição, vão estruturando palavras, de palavras a frases, de frases a discurso. Ok? Né? E o que é a linguagem? Do ponto de vista das nossas opções teóricas, né? Ela abrangeria como forma de expressão a fala e a linguagem, mas ela não se reduz a ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o bebê, muito antes de poder ter expressão verbal, ele precisa de um convite à linguagem. Aí está a nossa distinção. É uma distinção muito cara. Por quê? Porque a capacidade que teremos de poder vir a falar diz respeito a como a gente vai, sobretudo o bebê, nesse sentido, organizar a linguagem no próprio corpo. Então, linguagem não pode ter equivalência de expressão verbal. Quando uma mãe está lá em interação com seu bebê e o seu bebê responde corporalmente à interação verbal da mãe, ali tem uma inscrição de linguagem. Então, feita essa distinção desses três aspectos, fala, linguagem e a língua, eu trago um problema importante para a gente, um problema que é muito caro na direção das políticas públicas sobre autismo e na direção de como tratar, né? Qual é o problema que eu trago para vocês? É a própria concepção de infância. Tem nesse aspecto um paradoxo que a gente precisa colocar para dentro da nossa compreensão. Infância é derivada de uma composição que diz o seguinte: in fare. In é negação, fare é falar. Então, a própria condição da infância é a condição daquele que não fala. Portanto, a condição daquele que não fala é exatamente a potência dele vir a falar. Esse é um ponto importantíssimo na clínica do autismo. Porque são crianças que se mantêm na condição de não falar, né? E como é que a gente pode desdobrar essa condição em não falar na potência de vir a falar? Então, o que eu estou dizendo é um paradoxo. O paradoxo não serve para a gente resolver, mas serve para a gente explorá-lo, né? Então, a condição de falar, a potência de vir a falar, diz respeito dessa condição de não falar. Como que a gente faz com isso? É aí que está o problema dos transtornos de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Como que eu posso identificar um transtorno diante daquele que ainda não tem a capacidade pronta da própria linguagem? Percebem o que eu estou dizendo? Tem um paradoxo aqui, né? A condição dele não falar é a potência dele vir a falar. Então, como que eu vou identificar esses transtornos? Dado que, por isso que o ambulatório tem o nome de transtornos de aquisição de linguagem.
se eu estou falando de alguém cuja condição ora vir a falar é não falar, qual é o referencial para eu poder ter como analisador do que é os processos de aquisição com a possibilidade dos erros, sintoma, e o erro potência. O que eu estou querendo dizer? Nenhum de nós nasce falando ou nasce na linguagem. Então, como que a gente situa um transtorno, visto que o que eu estou avaliando ainda não é pronto na aquisição? Ficou claro isso? Deu para pegar a história? Qual é a sinuca que a gente está? Qual é a sinuca que a gente está? Como que eu elejo critérios para poder dizer que algo está desviante, sendo que este algo é a própria processualidade? Percebem isso? Isso, para nós, tem uma direção muito cara. Muito cara, e vai de encontro a um debate muito importante que, pela programação, pelas pessoas que vão falar, traz para o acesso ao tratamento e traz para as próprias diretrizes de trabalho e para os próprios serviços. Estou falando de serviços, estou falando das redes de produção e de cuidado da infância. Bom, então eu vou tratar de algo que eu não sei exatamente qual é o desvio. Tem algo na política hoje que é muito caro. É muito caro para nós que trabalhamos nesse âmbito, é muito caro para os pais e é necessário às crianças, que diz respeito ao diagnóstico precoce. O que a gente tem hoje como direção das políticas? O diagnóstico, às vezes, muito pautado no reconhecimento de sinais e sintomas, né? No reconhecimento de comportamento. Só que o reconhecimento desses comportamentos nem sempre são autoexplicativos para a processualidade deste processo de aquisição. Qual é a direção do ambulatório de transtorno de aquisição de linguagem, campo de formação do curso de fonoaudiologia da UFRJ? A gente trabalhar numa perspectiva não do diagnóstico precoce, mas do diagnóstico diferencial. O que significa isso? O diagnóstico precisa ser concluído a partir da mediação que fazemos com a criança. O que quer dizer isso? Como que colocando a criança num plano de cuidado, a gente pode avaliar quais são os impedimentos e quais são os entraves do processo de aquisição. Isso muda um pouco a perspectiva. Qual é a perspectiva? Não é ter a certeza do que é, mas levantar as hipóteses e eliminar daquilo que certamente não pode ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o diagnóstico é precioso, a intervenção, mais do que o diagnóstico, a intervenção precoce é preciosa. No entanto, é a partir desta intervenção, como lugar do cuidador, mediador deste processo de vir a falar, é que nos pode dar uma dimensão mais alargada dos limites dos transtornos do espectro do autismo. Quando a gente fala em espectro, a gente está falando de uma gama de possibilidades. Essa gama de possibilidades traz problema para nós. Por quê? Porque não é verdade que o diagnóstico
da ausência de oralidade, daquele que não fala, seja necessariamente um quadro de autismo. Isso é da maior importância. E qual é a importância disso? A ausência de oralidade, a gente tem outros transtornos que compõem, que têm como quadro importante a ausência de expressão verbal. O que é que faz a diferença? 1, é poder atuar nesse processo de aquisição. 2, é ver como que a criança, mesmo aquela que não fale, que não tem linguagem, que não tem fala, mas tem linguagem, ela sustenta um nível de interação com o outro, ela sustenta uma organização da propriedade do próprio corpo. A linguagem, para se fazer, ela precisa estar no corpo. O bebê, antes de falar, naquela desorganização dele corpórea, e quando ele começa a responder com balbucio, ele quando começa de longe escutar a voz da mãe e procurar a fonte sonora, ele quando começa a responder com esboços e sorrisos, isso é uma inscrição da linguagem no corpo. O que eu estou querendo dizer para vocês? É preciso que a gente suspenda um pouco a precipitação do diagnóstico do autismo para a gente poder trabalhar numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva? O diagnóstico ele é importante, mas ele precisa ser pontual. Qual é o problema dele precisar ser pontual? Porque se tratando de processo de aquisição e desenvolvimento de linguagem, a gente tem outras alterações que fazem com que a criança possa se manifestar como comportamentos autísticos, mas que não caracterizam o quadro de autismo. Isso tem sido um problema para nós no ambulatório. Qual é o problema? Cada vez que no ambulatório a gente tem um programa que chama Programa de Fila Assistida. O nome é meio, ainda está esquisito esse nome, mas é um programa que funciona de portas abertas. O que quer dizer portas abertas? O serviço está ali, disponível para a primeira demanda de cuidado dos pais. O que a gente tem reparado nos últimos anos? A chegada dessas crianças, cada vez elas vêm mais precocemente. Isso é um problema? Não, legal, ótimo. Como que se caracteriza essa chegada? Muito pela identificação de sinais de risco para autismo. Isso é um problema, meio solução. Qual é a meia solução? É que é preciso ver o nível de intervenção cada vez mais precoce. Qual é o meio problema? É o efeito que isso causa na díade pais-criança. Porque desfazer esse fantasma quando o diagnóstico não se confirma é um sofrimento. Cada vez que isso acontece, é um troco de lugar. Se eu fosse o outro. Porque não se trata ainda de uma alteração que a gente possa identificar uma única causa. Né? E é óbvio que se a gente tem como alerta o risco é óbvio que eu vou ficar capturada verdadeiramente para essa possibilidade. Se é risco, é porque é um possível. Qual tem sido o nosso... Estou autorregulando aqui o tempo. Qual tem sido a nossa aposta? Justamente suspender esse diagnóstico para a gente trabalhar num diagnóstico diferencial.
qual tem sido a nossa realidade de uma maneira bem significativa dessa suspensão e da intervenção, né? Então a gente procura fazer para esses pais que chegam um processo de avaliação, exatamente dizendo, vamos fazer um diagnóstico diferencial, né? Vamos ver como se situa, para além do comportamento que identifica os riscos do autismo, qual é a processualidade da aquisição de linguagem. Porque é incrível, a gente tem, por exemplo, uma alteração no campo da linguagem que diz respeito ao seguinte: DEL é o distúrbio específico de linguagem. O que caracteriza esse discurso? Eu não ter nenhuma alteração nos outros sistemas correlatos, né, que são importantes para o processo de aquisição. Por exemplo, não ter alteração auditiva, por exemplo, não ter alteração dados de aspectos neurofuncionais, né? Por isso que é um distúrbio específico de linguagem. É específico. Eu não tenho uma causalidade para ele, do ponto de vista, enfim, dos outros sistemas importantes. Esse distúrbio específico de linguagem, por vezes, são crianças que apresentam ausência de oralidade, que não ou vão ter uma aquisição do processo da fala mais tardio. Quando adquirem o processo da fala, eles podem apresentar, na sua maioria, um processo na composição da língua. O que significa isso? A articulação do discurso verbal não é canônico, não funciona da mesma forma do modelo alvo. Qual é o modelo alvo? Esse que eu estou falando agora. Um certo esforço, dentro dos meus recursos da língua, me fazerem entender e comunicar algo para vocês. Entenderam isso? Então, nem toda criança que tem ausência de oralidade, ela está dentro do espectro. Portanto, o nível de intervenção também se faz um pouco diferente. Então, essa problematização tem efeitos. Efeitos que eu acho que vão circular por aqui nos próximos dias. Efeitos do ponto de vista de como que a gente intervém precocemente em uma intervenção que seja mais transdisciplinar, não sob ponto de vista do que já está prescrito, né? Hoje a gente tem, é importante, as crianças autistas precisam de tratamento transdisciplinar, precisam. Essa não é a questão, essa não é uma boa questão para a gente. A boa questão para a gente é qual é a singularidade do tratamento de cada uma dessas crianças. Para isso a gente tem que fazer um deslocamento do que é já o saber instituído, do que já está prescrito, e colocar no centro do trabalho uma pergunta que para nós é muito cara. O que essa criança precisa? Como podemos situar dentro daquela condição que eu havia falado para vocês, da infária, como podemos situar quais são os aspectos de intervenção que necessitem de um aporte para que ela possa vir a falar, para que ela possa se desenvolver e para que ela possa se potencializar nesse paradoxo entre não falar e falar. Eu fui clara nisso, né? Então, isso tem sido um desafio bastante importante para nós do ambulatório.
né? E se a gente não toma esse desafio, a gente fica com um problema muito grave. Qual é o problema? Eu fico um pouco tocada com isso, porque eu sinto que há um esforço enorme, né, de atenção para as crianças autistas, mas se a gente não situa esse problema, a gente encontra coisas do tipo reencaminhamento para uma criança lá para o ambulatório, que foi identificado risco de autismo, que foi para uma unidade com serviço de fonoaudiologia, né, uma criança com ausência de oralidade, e, no entanto, isso para mim é uma sobreimplicação. O que quer dizer uma sobreimplicação? É mais do que implicada, né? É poder dimensionar o que é a vida de todo dia, na vida desses pais e na vida da captura do que a gente pode fazer por aquela criança. Então, coisas do tipo, vou trazer um exemplo. Foi encaminhado com sinais de riscos detectados pela escola, ok? Foi para um serviço, o serviço reencaminhou, dizendo que a criança precisava ter um atendimento especializado. O que eu estou dizendo com isso? Antes do diagnóstico ser fechado, essa criança não teve a possibilidade de ser atendida e ter uma avaliação que possa responder um pouco uma direção de trabalho. Se eu sou mãe desta criança, o pavor bateu na minha porta. Por que o pavor bateu na minha porta? Porque em vez da gente produzir acesso, a gente começa a produzir barreira. Por que barreira? Porque eu vou no primeiro serviço e diz assim, esse aqui não é especializado. Uma criança com 2 anos. Aí eu fico me perguntando, o que faz um fonoaudiólogo não poder avaliar a processualidade de aquisição e desenvolvimento de linguagem? Para ali já poder elencar o que é necessário para aquela criança. Aqui é um evento que está aberto aos pais. Eu tenho certeza do que eu estou falando diz respeito a muitas e muitas experiências de vocês. Isso, para mim, é uma questão e é um problema importante, que se desdobrou nessas questões que eu estou apresentando para vocês com a experiência do ambulatório. Então, para concluir a minha fala, já passando 1 minuto só, viu como eu sou comportada, Felipe? Eu queria mapear com vocês a intenção da minha fala, no sentido de a gente poder levar problematizações de problema, que ao final desse encontro a gente possa talvez formular e anunciar outros problemas, né? Eu acho que todo o percurso do movimento do autismo, sem sombra de dúvida, é importante e necessário, a partir de um certo nível de problematização. Eu acho que é necessário a gente poder enunciar novos problemas dessa nossa experiência, desse caminhar. O que eu trago para vocês é a anunciação deste problema. Qual é a importância e quais são as repercussões de um diagnóstico precoce. Ok? Obrigada pela atenção. Espero ter comunicado alguma coisa que possa ser frutífero para os próximos dias. Tá bom? Obrigada.
Bom dia a todos. Professora doutora Rosa, é um prazer, é Mônica, prazer ouvi-la. Eu sou Bianca, eu trabalho num ambulatório de avaliação neurocognitiva na Santa Casa, aqui no Rio. E ouvir as suas palavras acalentam, confortam e confirmam essa dinâmica que a gente acredita também desse diagnóstico. A minha pergunta, eu não sei como funciona, e eu acho que isso é uma falha minha também, da gente fazer essa troca entre os ambulatórios, né? Eu acho que eu sei o que passa em alguns, mas não sei. Vim hoje mesmo, estar aqui nesse dia de hoje, exatamente para a gente estreitar esses laços, porque eu acredito também que é muito doloroso para essa família. O que a gente observa, eu trabalho com uma linha de pesquisa em autismo e neurotoxicidade, que eu acho que a senhora também não deve conhecer ainda o que a gente trabalha, o que a gente faz, e é importante essa troca. E a minha pergunta é a seguinte: a gente tem observado em laboratório mudanças, né, em termos, eu trabalho com avaliação de eletroencefalografia, com neurofeedback, eu e a minha equipe, parte dela está aqui. E a gente tem observado mutações em termos funcionais, né, neurofisiológicos no cérebro de uma criança. E quando geralmente chegam para a gente já com diagnóstico de autismo, e eu sempre falo para os pais, uma coisa é ter comportamento compatível, outra coisa é ser autista, né? Então a gente sempre divide didaticamente entre a gente, entre ser e estar. E eu queria uma opinião sua, né, se me permitir chamar de você, no sentido de como vocês aqui na Faculdade de Medicina ou no Centro de Fonoaudiologia veem essa questão, se vocês já observam também, ainda que não em nível de laboratório, mas essas mudanças, essas mutações que a gente observa e que a gente acredita que seja mesmo uma própria evolução da própria espécie humana. Então a gente está com muita cautela, a gente só recebe crianças, já vem dos médicos com o diagnóstico, às vezes até muito precocemente. A gente tem um paciente, o menor deles tem 8 meses de idade, já em nível de intervenção. Então, a gente procura trabalhar em cima desse diagnóstico, das dificuldades que ele tem, né? Eu costumo dizer que é igual um dial de rádio. O que a gente precisa é ajustar, ver pontualmente criança a criança e fazer esse ajuste. E eu queria uma consideração sua sobre essa questão dessas mudanças em termos de linguagem, em termos anatômicos e fisiológicos. Obrigada, um bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, para te responder, obrigada, um prazer conhecê-la. É que é necessário a gente trabalhar em rede, né? O que é trabalhar em rede? A clínica tem uma dimensão que é poder, a intervenção clínica, intervir nas possibilidades da própria maneira de viver, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, sem sombra de dúvida, esses dados que você diz são importantes e muito reveladores, né? Por outro lado, há modificações de comportamento, né? Eu não saberia te dizer em que grau de estruturas neurofuncionais, né? Eu acho que isso é o segundo passo, talvez, da nossa problematização, né? O que é que os achados de um determinado recorte têm a ver e possam contribuir com o olhar clínico e, ao contrário, também, né? Qual é a nossa direção no ambulatório? A própria experiência, né? O bebê, quando nasce, tem lá a área da linguagem lá pronta para ser escrita, né?
O próprio desenvolvimento da linguagem vai criando possibilidade de outras redes neurais, né? Então, eu acho que essa experiência dessa troca é importante. Sem sombra de dúvida, tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Sem sombra de dúvida, enfim, tem alguns achados importantes. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a nossa direção e o nosso empenho, e fico muito contente com a iniciativa do evento, né, que busca abrir um diálogo nessas diferentes áreas, né? O que não dá é que a gente tenha que responder à clínica questões que são de outra ordem de investigação. Isso não vai dar para responder. Como também questões da ordem de uma pesquisa, das pesquisas mais organicistas, também não responde às questões da clínica. E eu acho que isso é um ponto importante para esse evento, né? É muito legal você abrir uma programação e ver, isso é um avanço e um desafio, e a comissão, os propositores do evento estão de parabéns nessa perspectiva. O que não dá é a gente poder colocar uma pergunta de um campo numa resposta de outro campo, mas o que dá e é necessário é a gente criar vizinhança nesses campos, entendeu? Né? É um ambulatório de transtorno de aquisição de linguagem, funciona no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, na Praia Vermelha. O ambulatório funciona na quinta-feira, de 7h30 da manhã às 17h30. Né? O e-mail do ambulatório é ambulatório, tudo junto, ambulatório tal, ufrj@gmail.com. Eu estou à disposição e certa que essa conversa será bem frutífera entre nós, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.